Boa noite, igreja. A paz seja convosco, tudo bem? Saúdo todos que estão presentes aqui, a equipe. E você que está nos assistindo hoje em mais uma live. Glória a Deus. Como estão todos? Amém. Amados, o Senhor traz uma reflexão para nós hoje rapidamente. Está lá no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 11, que diz assim: que eles foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Esse versículo fala dos nossos irmãos na igreja primitiva que viviam numa cidade chamada Bereia. E os irmãos bereanos tiveram essa ênfase na Bíblia. Eles foram citados de uma forma a exemplificar como influenciar pessoas. Você sabia que hoje você influenciou alguém? Hoje? Se não influenciou, vai influenciar agora. Ainda dá tempo. Nós influenciamos pessoas no nosso convívio do dia a dia. Influenciamos pelas redes sociais com aquilo que publicamos, que postamos. No WhatsApp. Nós podemos influenciar alguém. E a minha pergunta hoje é: que tipo de influenciador que é você? Qual é a mensagem que você transmite quando você está na sua rede social? Ou quando você está na fila do supermercado? Como que você trata a caixa? Aquela caixa que está nervosa, que está estressada. E nesse momento de pandemia, então, ela está preocupada com a pandemia. Som. Qual é a influência que você tem sobre essas pessoas? O motorista do ônibus, seu colega de trabalho, sua família, seu irmão na igreja, a ovelhinha que você discipula, o irmão que você cuida, a igreja que você pastoreia, o grupo que você lidera. Como você influencia essas pessoas? Você influencia elas através dos seus achismos, da sua opinião pessoal, daquilo que você acha? Ou você conduz essas pessoas pela Bíblia? Foi assim que os irmãos de Bereia viveram. Eles examinavam as Escrituras para observar se aquilo que era dito estava de fato de acordo com a palavra de Deus. E isso falou muito comigo enquanto eu meditava sobre isso, porque eu sinceramente acredito que não há uma forma mais eficaz e efetiva de influenciar alguém que não seja essa, da palavra de Deus. Porque nós todos somos humanos e falhos, somos pecadores. E muitas vezes vamos cometer erros, como líderes, como pastores, como pai e mãe. Nós vamos cometer erros. E as pessoas que olham para nós, se elas não forem ensinadas a observar as Escrituras, elas caem, porque elas veem o erro na gente. Então, a minha recomendação hoje, amados, que vem da parte de Deus para vocês é essa: que vocês influenciem as pessoas através da Bíblia, porque a Bíblia é um manual de instrução, é a receita do bolo que dá certo. Eu posso errar, eu posso fazer qualquer coisa que vá contra o que está escrito aqui, mas se os meus filhos conhecem a palavra de Deus, ainda quando eu errar, eles vão acertar, porque a minha influência sobre eles não é pautada naquilo que eu acho. A minha influência sobre os meus liderados, sobre as ovelhas que o Senhor colocou na minha mão, sobre o rebanho, a minha influência, a sua influência, não podem estar pautadas na sua opinião pessoal. Ela tem que estar pautada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o meu convite hoje, amados, é que vocês se comprometam a refletir e a fazer uma releitura de como vocês estão influenciando as pessoas hoje.
Porque as pessoas muitas vezes não leem a Bíblia, mas leem a nossa vida. As pessoas muitas vezes não leem a Bíblia, não abrem a Bíblia, mas abrem o seu Facebook. Não abrem a Bíblia, mas abrem o status do seu WhatsApp. E nós precisamos ser influenciadores. O mundo está de olho. Qualquer outra seita religiosa, qualquer outro segmento religioso que não seja o cristianismo, que não seja os filhos de Deus, qualquer outro pode fazer qualquer coisa que ninguém reclama, ninguém fala nada. Mas quando é um servo de Deus, olha lá, não é crente? Não é assim mesmo? Só eu que já vi isso acontecer? Então, amados, isso traz um peso muito grande, porque aquilo que muito é dado, muito é cobrado. E foi nos dado muito, porque foi nos dado a salvação. Foi nos dado muito, porque foi nos dado o sangue vertido naquela cruz. Foi nos dado muito, porque foi nos dado o céu. Então vai ser cobrado. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós ensinamos. E às vezes não ensinamos com palavras, mas ensinamos com gestos, com atitudes. Às vezes ensinamos errado no nosso silêncio, porque a palavra de Deus também diz que até o tolo, quando está calado, parece sábio. Então nós temos que ter discernimento e saber a hora de falar e saber a hora de calar. É isso que o Senhor traz para nós nessa noite, que abra o nosso entendimento, que abra a nossa mente. Amém? O Senhor não resiste ao coração quebrantado. Eu convido o ministério de louvor para estarmos adorando ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz que Deus não resiste um coração quebrantado e arrependido. Em Salmo 51, 17. O que é um coração quebrantado? Eu fui até pesquisar um pouco sobre isso para entender um pouco, porque é meio vago, né? E tem muitas traduções, tem muitas definições essa palavra. A que mais me chamou a atenção é que quebrantar é mortificar. E nós temos que mortificar nossa carne todo dia. Por isso que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. É aquele coração que se mortifica, que mata o seu eu. E nós vamos cantar isso hoje em nome de Jesus. Aleluia. Salvar
Nós somos templos do Espírito Santo, meus amados. A palavra diz em 1 Coríntios 3,11: pois ninguém faça lançar o alicerce além daquele que é Cristo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Nós somos casa do Senhor. Nós somos morada do Espírito Santo. Ele mora em nós. Ele é o nosso habitador. E nós somos casa do Senhor. Aleluia. Oh
Aleluia. Nós temos que, como foi louvado e a irmã comentou, um coração aquebrantado. Pastor, mas eu tive um dia difícil hoje. Agora é o momento de nós nos aquebrantarmos aos pés do Senhor. Glória a Deus. Amém. Eu vou estar orando pela vida da irmã Nicole, que vai estar trazendo a mensagem de hoje. E nós ficamos contentes por ter irmãos que se capacitaram para estar trazendo uma mensagem. E às quartas-feiras, uma palavra mais de doutrina nós temos aqui na nossa igreja. E nós estamos colocando os irmãos para estarem também trazendo a palavra. Porque muitas vezes, só o pastor, muitas vezes o pastor também ele tem que escutar uma palavra. E é importante, eu gosto. Os irmãos vêm pregar aqui, eu fico ali no banco ouvindo a palavra também. Amém? Nós vamos estar orando pela vida da irmã Nicole. Senhor Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, nós louvamos a Deus, Senhor, por estarmos aqui, Senhor. Senhor, abençoe a vida da irmã Nicole, Senhor. Senhor, que ela seja um canal de bênção nesse momento, Senhor Deus. Senhor, usa a tua serva, Senhor, para falar com a tua igreja, Senhor. Para falar com o seu povo, Senhor. Senhor, usa a boca dela, Senhor Deus, para expressar, Senhor, com todo o seu amor, Senhor. Mas se for correção também, nos corrige, Senhor. Essas bênçãos te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Pai. Amém. Aleluia, Jesus. Paz do Senhor. Agradeço ao pastor pela oportunidade também, né? Mas a palavra de Deus fala que Ele derramaria do teu Espírito sobre toda a terra. Então, sobre toda a terra inclui aqui na nossa igreja. Então, eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui. Quem está com a Bíblia, eu cumprimento o pessoal que está em casa também. Quem puder nos acompanhar com a leitura na Bíblia. Em Salmo 127. Eu vou ler o versículo 1, 2, 1 e o 2. Amém? A palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Senhor, que o Senhor derrame do teu Espírito sobre nós, como está na tua palavra, Senhor. Fale, não te cales. Que o Senhor fale conosco, Pai, aquilo que o Senhor quer, não aquilo que queremos ouvir, Deus. Que não venha ser apenas mais uma live, mas que venha ser um divisor de águas, Pai. Que não venha ser apenas mais um culto, mas que o teu Espírito Santo esteja aqui, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, é um versículo, é uma passagem curta, né? Uns salmos que às vezes muitos até já conhecem. E ele vem pra gente como um consolo, né? Uma pandemia que a gente tem vivido, momentos difíceis, momentos de crise, de medo. A gente lê uma palavra dessa, é um consolo pra gente. A palavra do Senhor fala o quê? Quem edifica é Deus. O que é edificar? Edificar é a gente, segundo o dicionário Aurélio, tá? Se vocês pesquisarem na íntegra o que significa edificar, é levantar uma construção. É você começar uma construção. Então, quem faz a construção é Deus, né? Então, a gente pode falar que Deus que constrói na nossa vida. É uma palavra linda a gente saber que Deus constrói, Deus edifica e Deus também guarda, porque Ele fala: se Deus não guardar essa cidade, em vão vigiam os sentinelas. Quem são os sentinelas? São os guardas,
são os policiais. Em vão vigia. Não adianta a gente ter um policial parado lá na nossa porta se não for Deus que guarda. Da mesma forma que em vão a gente trabalhar arduamente se não for Deus que edifica a nossa casa. Será que de fato Deus tem edificado a nossa casa? Será que de fato a gente tem deixado Deus edificar a nossa casa? Ou será que a gente quer fazer tudo do nosso jeito? Ou será que a gente acha que, não, eu acordo cedo, pego o metrô lotado, eu me dedico muito no meu trabalho, eu ponho comida dentro de casa, eu lavo a louça para minha mãe, eu já pago a escola da minha filha, então eu faço tudo com as minhas mãos e eu durmo tarde, acordo cedo, então isso já basta, Deus está edificando na minha vida. Será que é isso? Não. Não, porque aqui na palavra do Senhor diz, não sou eu que estou falando, em vão tudo isso, se não for Deus quem edifica. Em vão eu ter medo da pandemia e sair de máscara, não estou falando para não usar máscara, tá? Mas em vão eu morrer de medo se não for Deus que edifica. Em vão eu colocar um guarda lá na minha porta para me proteger dos assaltos, se não for Deus quem cuida e guarda. Não é pelas nossas forças, não é pelas nossas mãos que a gente vai conseguir tudo isso. É entregando nas mãos do Senhor. É a gente deixando Deus cuidar, deixando Deus tomar o devido lugar dele dentro da nossa casa. Você pode levantar cedo, pode dormir tarde, você pode fazer tudo do jeito que você acha certo, mas será que é isso que Deus espera? Tá? Eu não estou falando para não trabalhar, tá, gente? Está na Bíblia também que a gente vai comer do que a gente trabalha. Mas é para a gente saber que tudo que a gente tem vem de Deus. Eu costumo brincar com a minha mãe. Até a roupa que a gente veste foi Deus que edificou. Qualquer bem que a gente adquire foi Deus que edificou na nossa vida. Deus constrói, Deus cuida, certo? Aqui a passagem diz o quê? Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os trabalhadores. Então primeiro Deus constrói e depois Deus cuida. Se Deus não guardar essa cidade, em vão vigiam os sentinelas. Então Deus ele constrói na nossa vida e Deus cuida. Mas se a gente quer fazer tudo do nosso jeito, será que Deus vai construir? Não vai. A gente acha que basta ir trabalhar e chegar cedo, se esforçar no trabalho. Não, não é assim. A gente tem que colocar a nossa casa em ordem. Eu acho que é um momento, tá todo mundo em casa, a maioria das pessoas está em casa, se não 100% do tempo, mas o nosso tempo em casa aumentou muito. A gente costuma brincar, né? Agora sabe até onde guarda as coisas, um conhece mais do outro. Será que está sendo de todo ruim a pandemia? Por que a gente não aproveita esse momento e coloca a nossa casa em ordem? Em todos os sentidos. Por que a gente não pinta a parede? Por que a gente não tira um momento de qualidade com a nossa família? Por que a gente não dá mais atenção para o nosso filho? Por que a gente não se dedica? Gente, é hora de ter bom ânimo, não é hora de se abater. Não é hora de ficar com medo da pandemia, não é hora de ficar botando a culpa em todo mundo. Não, a culpa é disso, a culpa é daquilo. É hora da gente se esforçar e ter bom ânimo e saber que eu sou Deus. Está na palavra, não sou eu que estou falando. Nós temos um Deus, ele fala aqui, ele vai cuidar, ele vai edificar. A gente tem que fazer o quê? A nossa parte. A única coisa que a gente tem que fazer é a nossa parte, é a gente colocar Deus à frente de tudo. É a gente saber que a gente tem um Deus que cuida. Gente, se vocês forem construir um prédio, passem em frente de alguma obra. Eles já chegam lá e colocam as paredes, e colocam o teto e põem você para morar. Tem o quê? Uma fundação, certo? A fundação, eles começam por onde? Por baixo. Às vezes a gente nem enxerga, né? Às vezes eles estão lá construindo algo há tanto tempo e não é invisível aos olhos, porque é a fundação que eles estão fazendo. Vamos consertar a nossa fundação também? Vamos consertar o nosso interior? Vamos colocar a nossa casa em ordem? A gente fala, essa casa é sua, mas Deus não habita em desordem. Essa casa é sua, mas Deus ele vai habitar em meio à ordem. Vamos colocar a nossa casa em ordem. Vamos cuidar da nossa família, cuidar dos nossos relacionamentos, seja ele qual for. Vamos cuidar da nossa igreja, dos nossos irmãos.
Às vezes está dentro da mesma casa ali, ó. Nem sei há quanto tempo está a quarentena, já até me perdi. Mas às vezes está ali, ó, dentro da mesma casa e você não está nem aí para o que o outro está sentindo. Vamos cuidar do nosso espírito, da unção que Deus nos deu. Vamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Às vezes Deus deu para você um dom e você está dentro de casa e está desperdiçando. Às vezes a sua mãe está lá precisando da sua oração e você fala, ah não, é minha mãe. Não é obrigação minha, então eu não vou fazer. Não é dessa forma. Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Imagina um vírus. Meu Deus. Imagina um vírus. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Será que não é permissão de Deus? A gente tem medo, a gente teme sim. Porque a gente vê muitos irmãos doentes, a gente vê muitas pessoas morrendo, a gente vê o perigo aí fora, mas quem nos guarda é Deus. Será que Deus não tem um propósito? Não tem como a gente saber. A gente não tem como saber os propósitos de Deus, mas o que eu sei, o que eu tenho certeza é o que a gente acabou de ler. Deus nos guarda. Não é hora de ficar de mimimi, de tô com medo, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Não é hora de ficar, sabe, apáticos. Vou aproveitar que estou em casa, então vou ficar só no celular, vou ficar só dormindo, vou ficar só assistindo filme. Não é hora. É hora da gente se esforçar, ter bom ânimo. Sabe por quê, gente? Se levantar para orar, dá trabalho. É mais fácil você ir lá, fazer seu trabalhinho, parecendo um robozinho, e ir para casa. Você chegar e conversar com seus filhos, dar atenção para os filhos, dá trabalho. Você chegar e falar, pastor, o senhor precisa de mim para alguma coisa? Dá trabalho, sabe? Você ir para o monte orar ou ir para a sua coberta orar, o lugar que você vai orar é o de menos, mas dá trabalho, mas a gente tem que se esforçar e ter bom ânimo. E sabemos que eu sou Deus. Nós temos um Deus, a gente só tem que fazer a nossa parte. Eu vou usar um exemplo. Nós sabemos que Jesus cura, né? Nós temos diversos exemplos de cura na Bíblia. Vou usar a mulher do fluxo de sangue como exemplo. Supondo, tá? Isso não está na Bíblia, não sei na íntegra como que era ela, se era mãe, não era. Mas supondo que ela fosse a melhor dona de casa, a melhor mãe, supondo que a casa dela fosse um brinco, supondo que ela trabalhasse, mas ela precisa de uma cura, certo? Se ela fosse até Jesus, ela receberia a cura, não é? Ela foi lá e recebeu. Se ela ficasse na casa dela, limpando a casa dela, ela ia ser curada? Não ia. Se ela ficasse lá se dedicando ao trabalho dela, ou se dedicando ao filho dela, se ela ficasse acordando cedo, pegando ônibus, metrô lotado, mas ela não fosse até Jesus, ela seria curada? Jesus não ia falar, eu acho que ela precisa de uma cura, eu vou lá enviar a cura para ela. Foi dessa maneira? Não foi. Ela foi atrás. Então nós temos que ir atrás da edificação que Deus tem para nós. Nós temos que ir atrás da construção que Deus tem para nós. Às vezes Deus tem uma construção linda te esperando. Seja um prédio, literalmente, seja uma casa nova, seja um emprego novo, um relacionamento novo, seja o que for. Mas será que a gente tem ido atrás? Ou a gente está lá sentadinho no celular? Estou aqui, ó Deus, esperando. Não é dessa forma. Às vezes a sua família está destruída, às vezes tem filhos na droga, e você está lá esperando, ó Deus, meu filho está aqui, mas eu vou ficar aqui ó, no celular. Eu não vou de encontro ao meu milagre. O milagre vai ficar lá. Há muito tempo atrás, não tão muito, eu participei de um congresso de adolescentes, e quem pregou usou um exemplo para exemplificar para a gente. A mão de Deus está aqui. A mão de Deus continua aqui. Cabe a você vir até a mão de Deus ou não. Certo? Nós temos que dar um primeiro passo. Ficar em casa reclamando, ficar colocando a culpa em todo mundo, não vai adiantar. A gente tem que tomar sim uma atitude. A gente tem que se levantar como homens e mulheres de Deus. A gente tem que ter fé. Tem que ter fé. Mesmo que a gente não esteja vendo, a gente tem que ter fé. Não tem vacina ainda para esse bendito vírus, mas a gente tem que ter fé. Porque senão, em vão a gente lê a Bíblia também, em vão a gente vem para a igreja. Se a gente não ter fé, a gente não pode deixar o diabo tocar naquilo que é nosso.
Às vezes o diabo está entrando dentro da nossa casa e a gente está deixando, né? Às vezes a gente deixa, às vezes o diabo entra em uma música, às vezes o diabo entra em um filme, às vezes o diabo entra em um relacionamento errado, em uma amizade errada, às vezes o diabo entra em não quero ir para a igreja hoje, e você vê e não faz nada. Aí você fala, não, isso é obrigação da minha mãe, isso é obrigação do meu pai, ah não, isso é obrigação de qualquer outra pessoa. Se Deus está construindo, não permita o diabo tocar. A gente não pode ficar quieto. Seja qual for a nossa posição, sabe, nossa posição familiar, eu não estou aqui pregando sobre família, porque eu não tenho nem bagagem para isso, mas o que o Senhor tratou no meu coração é que seja a posição que vocês estiverem, seja a posição que você estiver no seu trabalho, aonde for, se Deus te deu, não deixe o diabo tocar. Se Deus te deu o seu trabalho, você vê o diabo entrando e você vai ficar quieto, se lamentando, tipo, ai, que pobre vida minha. Não, você levanta jejum, levanta na madrugada, tenha bom ânimo, se esforça. Não fica culpando todo mundo. Não façam isso, porque isso é o primeiro abismo. É o primeiro abismo. Às vezes nem ouve o conselho das pessoas, às vezes você fala, não, do jeito que eu estou fazendo, tá bom. Às vezes Deus envia as pessoas para nos ajudar. Às vezes Deus levanta pessoas para falar com a gente. Mas às vezes a gente está tão cego que a gente nem ouve. E o diabo vai tocando. Às vezes dentro da própria casa. Você está lá de quarentena agora, lá um tempão com seu filho dentro de casa. E às vezes você não percebe que o diabo está tocando no seu filho, na sua esposa, no seu trabalho, nas suas finanças. Eu costumo brincar em casa que quando começa muita coisa a quebrar, fica um doente, fica outro doente, fica isso doente. Quando começa a quebrar muita coisa dentro de casa, eu falo, não gente, tem que orar e expulsar demônio. Tem que orar, porque não é isso que a gente prega. Não é isso que está escrito na Bíblia. É o diabo tentando entrar nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Começa a perder dinheiro, começa a sofrer prejuízo. A gente não pode deixar, a gente tem que se levantar e falar, Senhor, eu não aceito isso. Se quem constrói é Deus, como que eu vou aceitar as coisas dando errado? Se quem cuida é Deus, como que eu vou aceitar prejuízo na minha vida? Eu não posso. Não posso. Então, nas pequenas e nas grandes coisas, não posso aceitar perder meu filho para o diabo, não posso aceitar perder meu relacionamento para o diabo, e também não posso aceitar tudo quebrando dentro da minha casa. É de um extremo ao outro, mas nós não podemos aceitar. Porque o diabo ele vai rondando. A gente não pode ter medo também, né? Porque o medo ele cega a gente. Às vezes o vento é tão contrário que paralisa, né? Eu vou fazer um link aqui em Mateus 14. Eu não vou ler porque é uma passagem um pouquinho longa. Eu estou até perdida na hora aqui. E a passagem que Jesus andou sobre as águas, né? Depois os irmãos leem em casa. Mas Jesus ele não estava no barco com os discípulos. Jesus subiu para o monte para orar. Se vocês lerem lá a partir do versículo 22, mais ou menos, vocês vão acompanhar certinho. Jesus ele não estava no barco, os discípulos foram sozinhos para o alto mar e de repente durante a madrugada veio um vento muito forte e uma maré muito forte e as águas se agitaram e os discípulos tiveram medo porque eles estavam sozinhos. Mas de repente Jesus apareceu ali, andando sobre as águas. Tem música, tem filme, tem clipe, muitas coisas, né, para exemplificar isso pra gente. Jesus ele veio andando sobre as águas. E os discípulos eles tinham o quê? Com Jesus eles tinham intimidade. Eles andavam junto. Dormia, acordava, almoçava. Um sabia da vida do outro porque eles tinham intimidade. E mesmo que eles estavam no barco sozinho e o barco começou a afundar, Jesus apareceu e fez o quê? Acalmou a tempestade. Jesus ele pode acalmar toda a tempestade. Jesus pode acalmar um vírus, Jesus pode acalmar uma doença, Jesus pode acalmar uma crise financeira, Jesus pode acalmar
tempestade. E tempestade interior também. Lembra que eu falei que a gente tem que arrumar o quê? O nosso interior. A fundação a gente não vê, né? Então, às vezes, a tempestade está dentro. A gente também tem que colocar o nosso interior dentro, em paz. Dentro de nós tem que estar em paz. Jesus pode acalmar a tempestade também. E assim foi. Jesus chamou Pedro para fora, né? E Pedro foi com medo. E o que aconteceu? Ele começou a afundar. Jesus deu a mão para ele. O braço de Jesus levantou Pedro. E Jesus fala, por que tem medo? Né? A gente não tem que ter medo. Jesus, ele andou sobre as águas. Jesus acalmou a tempestade. Jesus resgatou Pedro, porque ele estava afogando, porque ele ficou com medo. Então, a gente tem que ter intimidade com Deus também. Essa intimidade de falar, Senhor, tem uma tempestade dentro do meu trabalho, tem uma tempestade na minha família, tem uma tempestade onde for, para Deus vir e acalmar. A gente não pode ficar lá sentado, tipo, poxa, o barco está afundando. Tá enchendo de água, ó, o barco afundando. Seja com uma colher, seja com um baldinho, seja com o que for, seja com a mão, começa a tirar a água de dentro do barco. Começa a tirar esses demônios que está tentando tocar no que Deus está construindo. Senão, vai afundar. Vai afundar. E Jesus vai ficar olhando e falar assim, olha só, eu estou aqui, ó, esperando para dar a bênção para ele o tempo inteiro. E ele não veio até mim. Vamos chamar Jesus para o nosso barco. Vamos ter intimidade com Jesus e falar assim, olha, eu preciso que o Senhor venha aqui me ajudar a tirar a água do barco, acalmar essa tempestade. Jesus, ele pode fazer isso e muito mais. Ter intimidade com Jesus é isso, só que entra no que eu falei. Dá trabalho. Dá trabalho porque a gente tem que buscar. A gente tem que sair da zona de conforto, tem que se pôr realmente na nossa posição. Dá trabalho. A gente não pode aceitar ficar parado no lugar, estagnado. Chega de apatia, não é hora de apatia. Não é hora, não é um momento, nem no cenário mundial que estamos vivendo. A gente não sabe o dia de amanhã. Se Jesus volta amanhã e você está aí apático, vendo o seu barco afundar, vendo perder sua família, como que fica? Não é hora dessa apatia, a gente tem que se levantar. Seja filho, seja irmão, seja o que for. Seja novo, seja velho, seja pastor, seja novo convertido, seja o que for. A gente tem que se levantar. Porque senão o barco vai afundar. E a gente vai fazer o quê? Vai só ver Jesus vai olhar e falar, poxa, ó, estou aqui o tempo inteiro e você não veio até mim. Então eu creio que Jesus, ele tem sim uma construção para cada um de nós. Para cada um de nós, Deus tem uma construção pronta ali, ó. Ele que faz. Ele que faz o emprego, Ele que faz o casamento, Ele que faz a família, Ele que constrói em todas as áreas da nossa vida. A construção quem faz é Deus. E Ele cuida também. A gente tem que ter essa paz. Olha que coisa maravilhosa. A gente sabe que se a gente fizer a nossa parte, se a gente tiver intimidade com Deus, se a gente cumprir o que está aqui nas Escrituras, a gente vai ter o cuidado de Deus. Não dorme o guarda de Israel. Aleluia. Não dorme o guarda de Israel. Está em Salmos também, acho que é 121. Não dorme o guarda de Israel. E aqui ele fala o quê? Pois assim dá ele aos seus amados o sono. É a gente ter paz. É dormir em paz. É a gente dormir em paz e saber que o barco não está afundando, porque Jesus está no barco. É dormir em paz e saber que a tempestade vai se acalmar, porque Jesus está com a gente. É a gente dormir em paz e falar, não, meu emprego está cuidado por Deus. Porque eu coloquei Deus à frente. Eu trabalho, eu faço a minha parte. Sim, não vamos ficar dormindo em casa e saber, não, Deus vai cuidar. Mas a gente tem que se levantar espiritualmente. É se levantar espiritualmente, é fazer jejum, seja qual jejum for. Vou fazer jejum de bala, de qualquer coisa. Mas é dar um primeiro passo, é levantar. Depois que a gente levanta e caminha, vai um passo atrás do outro. Mas ficar apático, gente, o barco vai afundar. Amém? E há um tempo atrás eu abri o culto e eu disse... Eu li uma passagem em Filipenses, que
que a paz que excede todo entendimento. E Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Ele nos dá o sono também, um sono de paz. Sabe quando você deita a cabeça no travesseiro e você fica preocupado com 1000 coisas, e fica preocupado com isso, fica preocupado com aquilo, não sabe se vai dar certo? Ele nos dá esse descanso. Se a gente soubesse, se a gente tiver certeza que Jesus está construindo, que Jesus está no barco com a gente dorme em paz. A gente tem essa paz que excede todo entendimento. Mesmo que estamos em crise, mesmo que vemos pessoas doentes, mesmo que vimos desemprego, mesmo que vimos tantas coisas, a gente fala, Senhor, o Senhor está aqui no barco comigo. Então a gente pode dormir em paz, a gente pode ter essa paz que excede todo entendimento, tipo assim, não tem explicação, mas a gente está em paz, porque não dorme o guarda de Israel. Ele é o guarda da nossa casa. A gente vai ter essa paz, porque a gente sabe que Ele é conosco. Ele é conosco. A gente, vamos despertar, vamos acordar, vamos colocar a nossa casa em ordem. Sabe, quando a gente começa a mexer, começa a aparecer. Se deixa tudo ali quietinho, enclausuradinho, assim, ó, o diabo fica lá, assim, ó, escondidinho, do seu ladinho. Você tá lá assim, ó, ai, bonitinho, não vou nem mexer. Sabe aquilo? A sujeira fica debaixo do tapete. Levanta o tapete, tira a sujeira, começa a bagunçar tudo, sabe aquela bagunça santa? Vamos acordar todo mundo, tirar o diabo dos esconderijos dele? Meu Deus. Vamos fazer isso, porque assim a gente vai saber que Deus está no negócio. Deus está no negócio. Não vamos ficar colocando a culpa em ninguém. Vamos ouvir o que Deus tem para falar com a gente. Vamos buscar por intimidade e ouvir o que Deus tem para falar com a gente. Não vamos aceitar ver o diabo tocando no que é nosso, não. Não vamos aceitar ver o diabo roubando o que Deus construiu para nós. A construção de Deus, ela é perfeita. Engenheiro nenhum, nem o mais renomado faz uma construção igual a que Deus tem para nós. Ele edifica. Tudo que nós temos vem dele. E se veio dele, ele vai cuidar. A gente pode ter paz que ele vai cuidar. Se a gente sabe que foi Deus que construiu, ele vai cuidar. Vamos ter essa certeza no nosso coração e vamos dormir em paz. Não vamos ter mais uma noite de sono perturbada, com medo. Problemas nós vamos ter sim. Nós vamos ter problema. Muitas vezes vamos errar como pai, como mãe, como ser humano. Vamos errar. Não tem um homem sequer que não erre. Vamos errar sim. Mas a gente sabe que mesmo errando, Jesus está no barco com a gente. Ou vocês acham que os discípulos eram santos? Fico a noite toda aqui, ó, mas não sei quanto tempo, listando cada coisa que os discípulos faziam. Um arrancava a orelha, o outro, Jesus teve que expulsar o demônio de Pedro. E quem que foi lá andar sobre as águas? Foi Pedro. Teve medo, mas foi ousado. Foi ousado. Eu ia falar, não, estou bem aqui, não vou não. Quem que foi? Não, eu vou. Tive medo? Tive. Mas Jesus pegou ele pela mão, não deixou ele se afogar não. Então vamos colocar tudo em ordem. Não vamos deixar a gente se abater. Ah, eu errei, então eu vou ficar aqui quietinha na minha. Não, se errou, levanta, começa de novo. Não se prende nos erros, não. A cada amanhecer é uma nova chance que Deus dá. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Então a gente se levanta mais uma vez. Ah, eu errei. Ninguém vive só. Tá? Eu até brinquei com a minha filha outro dia. Ela estava cantarolando que ela vivia sozinha porque eu pus ela fazer os deveres dela sozinha. Eu falei, não filha, ninguém vive só. Ninguém consegue viver sozinho, porque se eu caio, se eu erro, outra pessoa vai estar lá. Você errou, vem cá, deixa eu te levantar. Deixem as pessoas te levantar. Ouve o que Deus coloca ao seu lado. Deixa as pessoas que Deus coloca do seu lado te levantar. Às vezes Deus coloca pessoas ali e você despreza. Fala, ah não Deus, eu sou certo, eu tenho razão, vou fazer do meu jeito. Não, tá bem assim, não preciso mudar, não preciso fazer nada. Não, se fosse tudo do seu jeito, se fosse da sua razão, se fosse da sua forma, não estaria na Bíblia. Não é bom que o homem não viva só, que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente.
Estarem na Bíblia não, vocês podem viver sozinhos. E não é dessa forma. Não é isso que está na Bíblia. Então a gente precisa assim um dos outros. Quando a gente cai, quando a gente erra, Deus vai levantar alguém. Mas eu deixo para vocês uma palavra: intimidade. Vamos ter intimidade com Deus. Vamos ter intimidade para a gente clamar pela construção que Deus tem na nossa vida. Vamos ter intimidade para deixar Jesus dentro do barco com a gente. E saber que se Deus está construindo, Ele vai cuidar. Intimidade é isso, é a gente confiar. Vamos confiar que Jesus Ele está construindo, seja lá o que for, na área que for, Jesus Ele está construindo. E a construção do Senhor é a melhor que pode ter. Glória a Deus. Amém? Eu creio. Glória a Deus. Agradeço o pastor Ricardo pela Glória a Deus. oportunidade. Estou sem microfone aqui. Deus poderoso, aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Nicole. Falou conosco. Aleluia. É a edificação. Glória a Deus. Palavra de puxãozinho de orelha. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tinha falado antes, né? O pessoal aí está se preparando, trazer as mensagens. Está sendo bênção. Amém. Glória a Deus. Isso aí. Vamos pôr a mão no arado. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Que aumente esses ceifeiros aí para a gente alcançar essa seara aí tão grande. Amém. Deus abençoe sua vida, Nicole. Está nos visitando aqui o irmão Osmar. Obrigado. Irmã Leia. Obrigado pela presença. A irmã Neuza. Obrigado. Mesmo culto online, venha nos visitar. Aleluia. Eu não vejo a hora desses cultos online acabar. Ah, porque é ruim? Não, porque a gente gosta de estar na comunhão com os irmãos. Aí fica um longe do outro. Vocês não viram aqui o dispositivo na igreja. Vocês não estão vendo aqui o dispositivo. Eles ficam à porta, um do lado, outro do outro. Mas nós temos que seguir as normas. Nós somos seguidores da palavra e temos que seguir as leis e as normas também. Então, eu gostaria de agradecer vocês que estão nos visitando. E eu vou passar por um momento de oração. Gostaria que os irmãos estivessem orando pela irmã Elisângela. A irmã Elisângela foi constatado que ela está com Covid. Está melhorando, está bem, mas necessita das nossas orações. E o meu primo, tão longe, mas ele postou no Facebook, meu primo Ademir, ele mora lá no Piauí, e ele pediu orações. Ele trabalha no SAMU e foi constatado com Covid. Ele é motorista de ambulância. Então está no contato ali, está se expondo e acabou aí se contaminando com esse vírus. Mas nós vamos estar orando. No meu trabalho tem pessoas afastadas devido ao Covid. Meu Deus. Quantas pessoas necessitam das orações? Como a irmã Nicole falou. Vamos deixar aí de comodismo e vamos orar pelas pessoas. A irmã Valdeci ainda necessita das nossas orações. Continua internada, né, pastor Tony? Continua internada a irmã Valdeci. Vamos estar orando também pela Mônica, cunhada da irmã Beta. Irmãos, antes era longe, agora está acontecendo do nosso lado. Meu Deus, temos que orar. Não vamos continuar vigilantes. Não vamos estar baixando a retaguarda, porque o número ainda não baixou,
nós oramos. E se Deus quiser, essas pessoas que pediram oração, ou nem pediram, mas nós estamos sabendo que necessita, nós vamos estar orando. Esteja orando também pela irmã Virgínia. Conheço ela só por videoconferência. Espero conhecê-la pessoalmente. É a mãe da irmã Beta. Ela está com enfermidade vascular, né? Então vamos orar pela irmã Virgínia também. Amém? Mais algum pedido? Nós vamos orar. Isso, bem lembrado. O senhor José, o vozinho do Ramon, está necessitando também das nossas orações. A irmã Neuza está se recuperando também. Vamos estar orando, está bem. Quem, pastor? Vamos estar orando também pela pastora Adriana. Meu Deus, quantos pedidos! A oração vai ter que ser longa, porque nós temos que interceder pelas pessoas que necessitam da oração. E a oração, ela é eficaz. Eu creio. Se eu não acreditasse que a oração é eficaz, eu não orava. Simplesmente, não vai ter efeito, eu não vou orar. Mas nós sabemos que tem efeito. E nós sabemos que a palavra do Senhor tem efeito. E quando se fala em oração, me vem à mente aquele servo do centurião. Senhor, manda uma palavra, que ele vai ser curado. E quando ele centurião, o seu servo estava curado. Ele pediu para Jesus: nem vai lá, Senhor. Só manda uma palavra. E nós temos que crer. Nós estávamos na nossa célula, via aplicativo, Zoom. A irmã Virgínia, ela falou: pastor, eu estou vendo duplicado. Não sei o que está acontecendo. Eu falei: irmã, nós vamos orar agora. No outro dia, a irmã Beta falou: minha mãe está bem. Ela estava lá no interior. Nós não precisamos nem ir lá na casa dela. O que chegou lá foi a voz de Deus. A cura do Senhor chegou ali. Então nós vamos orar. Vamos colocar em pé, igreja. Estamos orando. Mais alguém? Pedido de oração? Pastora Adriana? Mais algum pedido? Quero que os irmãos estejam orando pela minha vida, estejam orando pelo meu trabalho. Eu estou numa transição lá, uma mudança, e também necessito de oração. Amém? Estamos também orando pela Rosiane, a irmã Rosiane, que trabalha com a pastora Ângela. Vou anotar aqui. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, por cada pedido, Senhor Deus, colocado aqui em Teu altar, Senhor. Senhor, vai de encontro à irmã Elisângela, Senhor. Senhor, cuida dela, Senhor. Cuida do seu esposo, Senhor. Cuida da sua filhinha, Senhor Deus. Senhor, esteja também com meu primo Ademir, Senhor. Nós sabemos que ele está longe, Senhor, mas a nossa oração vai chegar lá, Senhor. Senhor, cuida da esposa dele, Senhor Deus. Cuida da filhinha também, Senhor. E também nós somos gratos pela vida da filhinha dele, que hoje comemorou mais um ano de vida, Senhor. Senhor, esteja com as pessoas ali do meu trabalho, Senhor Deus, que necessitam também, que estão afastados dos seus afazeres, que esteja com eles também, protegendo a família, Senhor. Senhor, esteja com a vida do Pablo, Senhor, primo da pastora Ângela, Senhor Deus, que está se recuperando também do Covid, Senhor.
Senhor, esteja com a irmã Valdeci, Senhor. Vai de encontro, Senhor, àquele leito daquele hospital, Senhor. Senhor, derrama, Senhor Deus, o seu bálsamo sobre ela, Senhor. Senhor, esteja com a Mônica, Senhor, também. Senhor, cuida dela, Senhor. Ela está sofrendo um pós-operatório, Senhor Deus, que ela deu à luz, Senhor. Cuida dela, Senhor Deus, nesse momento, Senhor Deus. Cuida da sua nenenzinha também, Senhor, do seu esposo, Senhor. Vai de encontro nesse momento, Senhor Deus. Senhor, esteja com a irmã Virgínia também, Senhor. Senhor, derrame também, Senhor Deus, um som de cura sobre ela, Senhor. Sobre essa enfermidade, Senhor Deus. Senhor, esteja conosco, Senhor Deus. Abençoe a vida de cada um aqui também, Senhor. Senhor, as orações também que não foram pedidas aqui, mas o Senhor conhece, o Senhor sonda o coração de cada um. Senhor, vai de encontro, Senhor Deus. Senhor, fica conosco, Senhor Deus. Senhor, cuida de nós, Senhor. Domingo nós estaremos reunidos mais uma vez aqui, Senhor, para estar declarando o nosso amor por Ti, Senhor. Nós vamos estar aqui te adorando, te louvando, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, essas bênçãos te pedimos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senhor, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Santo Consolador, o Espírito Santo, esteja conosco hoje e para sempre. Todos digam amém. Glória a Deus.